Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Ideias Soltas ao Vento. Esse canal foi criado por mim, José Benito, eu sou professor de História, como um espaço de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui. Como um espaço que se pretende de debate, mais importante para mim ao final do vídeo é a sua opinião. Se você quiser acrescentar algo, criticar, faça nos comentários, a gente debate ali, eu respondo a todos. Não deixe de, desde já, curtir esse vídeo, aperta o polegar para cima, isso é muito importante para a visibilidade do vídeo e do canal. E se você acompanha nosso trabalho aqui, tem acompanhado o nosso trabalho, gosta dos vídeos, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se, vai se transformar em inscrito. Ativando o sininho ao lado da inscrição, você vai ser notificado toda vez que a gente lança um vídeo. No vídeo de hoje eu quero discutir um tema que ficou matutando na minha cabeça aqui na última semana, né? O porquê de algumas correntes religiosas, de algumas correntes evangélicas, para não dizer muitas correntes evangélicas de caráter neopentecostal, e de parte da Igreja Católica tradicional, terem transformado a escola num potencial inimigo da sua fé ou da sua crença. O que está por trás dessa disputa que, no meu modo de ver, não tem nada a ver com religião? Antes de mais nada, antes de começar a temática propriamente dita, eu quero deixar claro que isso não é um ataque à fé de ninguém. Eu tenho a minha fé, fui criado na Igreja Católica, enfim. Mas acho que a questão aqui é tratar as igrejas, as denominações religiosas, como aquilo que elas também são, né? Espaços de sociabilidade, de poder terrenos no mundo dos homens. E por que essas igrejas têm desenvolvido essa pinima, apresentando a escola como lugar de desvirtuamento, né? Com suas mamadeiras de piroca, suas ideologias de gênero? Por que esse ataque que já tem bastante tempo? Primeiro, me ocorreu que ambas as instituições, escola e igreja, são instituições, espaços de sociabilidade. Ou seja, onde as pessoas vão e ali elas partilham coletivamente, produzem coletivamente, claro, cada um com seu foco. São espaços de sociabilidade raros, porque são extremamente capilarizados. Eu sempre digo isso aqui. A escola é um espaço do Estado brasileiro, da coisa pública, do poder, que está em qualquer bairro, por mais pobre que ele seja, por mais carente que ele seja, e as igrejas também, de alguma maneira, também estão dentro desses espaços. Então, elas atendem um público semelhante. Antes de mais nada, vamos focar um pouco nas igrejas, né? As igrejas são espaços de sociabilidade importante, entendendo, como eu já disse, a parcela terrena da igreja. São espaços de sociabilidade importante não só para a fé, para o outro lado, para o outro mundo, para o mundo, né, metafísico, mas também para o mundo terreno. Tem um historiador famoso, um inglês, chamado Thompson, que ele mostra a importância do revivalismo metodista, do metodismo na Inglaterra, século XVIII, XIX, para a construção da classe operária. Foram nas igrejas que se auto-organizavam, as igrejas, né, evangélicas, onde as pessoas assumiam funções, eram tesoureiros, eram parte do conselho da igreja, uma estrutura de igreja onde havia uma grande autonomia organizativa. Isso até não tem muito aqui no Brasil, eu vou tocar mais à frente, mas essas estruturas foram importantes para ajudar a maturar as formas de organização e mesmo de autoconsciência da classe trabalhadora na Inglaterra. O que eu acho que a gente pode pegar desse trabalho do Thompson é que, de fato, isso também ocorre aqui em menor medida. As igrejas no Brasil, elas têm dono, né? Elas têm seus senhores, seus pastores. Apesar delas serem mais... as várias denominações não terem a unidade dogmática, a unidade doutrinária de uma igreja católica, boa parte dessas igrejas evangélicas tem aqueles pastores, aqueles bispos que dominam o que deve ser dito, que dizem o que deve ser interdito, né, não dito, não falado, mas elas de fato continuam, apesar desses limites de atuação, sendo espaço de sociabilidade. Um trabalhador que às vezes é invisibilizado durante toda a semana, né, porque, enfim, numa sociedade escravocrata, colonial, quem faz um trabalho braçal, quem trabalha na faxina, quem às vezes é invisibilizado, não é visto, é maltratado, a igreja acolhe essas pessoas. E o ato de acolhimento por si, o problema é a intencionalidade, a gente vai ver na frente, por trás do acolhimento. Mas o ato de acolhimento por si é bom. A pessoa vai no domingo da igreja, participa das estruturas,
do estudo bíblico, trabalha como obreiro, ou seja, aquela pessoa que é invisibilizada, que é maltratada ao longo da sua vida cotidiana, que não é vista, não é considerada, passa a ter um espaço de poder e de convivência. Laços são criados. Na história são vários os exemplos onde determinados grupos, sejam grupos, a questão de imigrantes ou a questão de grupos religiosos / culturais, eles estabelecem laços, redes de solidariedade. Então, uma determinada corrente religiosa pode facilitar a construção de redes de trabalho, de influência entre os seus fiéis. Então a igreja produz essa sociabilidade. Mas, como eu disse, o problema é que essa sociabilidade não é livre. E aí agora eu começo a tratar dos problemas disso. Se ela é importante para a pessoa se sentir pertencente a algo, esse pertencimento, não é livre. Ele está banhado, ele está imerso numa posição ideológica para além da posição religiosa, mas é uma religião banhada numa lógica ideológica, que é a lógica dos seus donos. E aí eu chamo de donos mesmo, porque eu acho que boa parte dessas empresas, dessas igrejas evangélicas, atuam como empresas, têm donos que têm um interesse. E esses donos, esses pseudo-pastores, eles têm interesses econômicos vinculados a uma lógica conservadora de poder. E eu não vou entrar aqui nem pelos valores conservadores, essa aqui não é uma discussão de aborto, de gênero. Essas pessoas estão vinculadas a uma lógica conservadora de caráter econômico. Essas igrejas são espaços de reprodução de um ultraliberalismo, de um ultra-ideário liberal econômico, muito comum no Brasil, a gente tem vários vídeos aqui falando isso, mas incomuns ao redor do mundo, que pregam um individualismo extremo, que pregam a culpabilização nunca do sistema, mas do outro. Se eu não dou certo na vida, se o país não está dando certo, é porque existem aqueles que não querem trabalhar, é porque existem os gays, é porque existem... Há uma lógica de demonização do outro, há uma lógica de não entender toda a estrutura e o quanto esses líderes religiosos, muitos deles transformados em políticos, ajudam a perpetuar essa lógica quando vão para o Congresso e a bancada evangélica, por exemplo, votou toda contra os direitos trabalhistas ou pela reforma da Previdência. As pessoas imersas na igreja, naquela sociabilidade imersa, mergulhada num ideário ultraliberal, não conseguem ver a responsabilidade dessas pessoas para o sistema não dar certo, para a sua vida não dar certo, ou seja, as coisas não são melhores por conta dos falsos inimigos. É uma noção dicotômica de religião, de bem contra o mal, que serve muito bem a essa lógica liberal, que também é religiosa. Eu já falei aqui, citei várias vezes, um trabalho do Walter Benjamin chamado O Capitalismo como Religião. É isso. Eu nunca vou culpar o sistema. Eu vou criar inimigos, eu vou criar demônios. Eu vou trabalhar sempre na lógica do nós contra eles. Mesmo que esse nós, hoje é sábado de aleluia, tenha traidores dentro. Porque um líder religioso que vai para o Congresso votar contra direitos trabalhistas, que vai para o Congresso votar contra benefícios sociais, contra um colchão de segurança social para quem não tem nada, ele está sendo, no fundo, inimigo de boa parte dos seus fiéis. Mas as pessoas não enxergam isso. Elas estão imersas numa lógica, primeira, do individualismo que confunde sucesso com ter dinheiro, conseguir o que eu quero, do individualismo que entende que se eu não tenho sucesso, a culpa é do outro. Então esse egoísmo liberal, essa lógica, se casa nessas igrejas e transforma o que deveria ser, principalmente nessas igrejas evangélicas, seu próprio rumo religioso. Porque todas elas se dizem cristãs, mas é nada menos cristão que essa ideologia do ódio, que essa ideologia do nós contra eles, do que essa lógica de religião tribal. Não por acaso, várias pessoas dizem isso, é verdade, boa parte dessas igrejas foca no Velho Testamento, que era uma religião de caráter tribal, era uma religião muito similar a religiões antigas, onde os meu Deus nos defende contra outros deuses / demônios. Essa lógica do Velho Testamento casa. A lógica do Novo Testamento, do acolhimento, do cuidar dos mais pobres, do dar algo para alguém que precisa mais do que eu, essa lógica deixa de existir. Então é esse tipo de religião que agrega, mas ao mesmo tempo, após agregar, exclui. É esse tipo de religião
que está sendo disseminada, capilarizada em boa parte da sociedade e reproduz um ideário que é não só conservador, né? É protofascista. O liberalismo anda de mão dadas com o fascismo. A gente tem vários vídeos aqui. E por que a igreja é inimiga? Porque a igreja é uma instituição também capilarizada, é uma instituição de convivência, só que, ao contrário dessas igrejas, da proposição dessas igrejas, ela não é e não pode ser, pela sua natureza política, pela sua natureza constitucional, política nesse sentido, ela não é excludente. A escola precisa ser universalista, ela precisa entender as diferenças da sociedade, abraçá-las e tratar todos e todas como cidadãos, com direitos, com direito a discutir, com direito a ter voz. A escola não tem líderes, a escola está ali para formar senso crítico. E senso crítico é um passo que as igrejas não dão. É o direito do fiel ter dúvidas, é o direito do fiel questionar o pastor com as dúvidas sobre a conduta desse pastor ou desse padre conservador. A escola permite isso, permite um aluno questionar um professor, permite um aluno desenvolver seu senso crítico. E a escola não parte da fé, a escola parte do conhecimento científico ou do conhecimento cientificamente produzido. O limite de atuação da escola, no que se refere ao desenvolvimento do debate, pode não parecer, mas é um limite muito mais sério que as religiões. O limite das religiões é dogmático, é interpretativo, de acordo com a cabeça de quem está lá e dos interesses de quem está lá. Pode ser, né? O limite da escola não, é o científico. É claro que há mudanças na ciência, a gente sabe disso, é claro que a ciência também está imersa no mundo em que ela é construída e que ela é pensada, mas há limites. Há limites do que pode ser dito na escola. Então é terrível quando um pastor, quando um líder religioso ataca a escola e diz que a escola está fazendo ideologia. Porque tudo que essa galera gostaria é que a escola fizesse a ideologia da fé. E quando a escola está abrindo o conhecimento da ciência, está permitindo ao aluno entender como o saber é produzido, está permitindo a discussão da construção desses saberes a partir de uma lógica científica, de uma lógica que não funciona no é assim porque Deus quer, isso incomoda as igrejas. As igrejas são parceiras das elites mais conservadoras nesse país porque a ambas interessa uma população que obedece sem discutir. Obedece e agradece por fazer parte de algo. A escola tem um papel também, claro, de dar às pessoas que nela frequentam a capacidade, né, de ordenar, a capacidade de fazer essas pessoas se integrarem, à lógica da sociedade em que vivem. Mas as escolas oferecem algo mais, ou devem oferecer por essência algo mais. A capacidade dessas pessoas questionarem a lógica em que elas vivem e repensarem, dentro de princípios da humanidade, do iluminismo, enfim, uma nova lógica. É isso que incomoda. É por isso que a escola é demonizada por certas igrejas. Porque a escola tem a função de abrir a mente, não de fechar a mente. A escola, de fato, as igrejas estão abrindo mão da igualdade cristã. Daquilo que deveria ser cuidar do próximo. As igrejas até têm. Eu não sei se falei escola, mas estou dizendo as igrejas estão abrindo mão dessa lógica da igualdade, da fraternidade, que é humanista também. É uma lógica que vai estar lá com os humanistas do século XVIII e XIX. Quando eu digo que só sou eu não estou sendo fraterno, eu não estou abrindo o olhar para o outro. Quando eu não dou voz à razão, mesmo mantendo a minha fé, tentar de alguma maneira escutar a voz da razão, eu estou sendo excludente com outros saberes, com quem pensa diferente, com quem vê o mundo diferente. E se eu quero ter esse rebanho, e o termo é muito bom, este rebanho silente, um rebanho conduzido e tangido igual a gado, eu não posso deixar que ele pense. Eu não posso deixar que ele desenvolva aquilo que deveria ser, de fato, o objetivo de uma igreja cristã, que para mim se confunde em teoria e em questão de princípios, é claro que nos detalhes a coisa é mais complexa, mas se confunde com a ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade do pensar,
A liberdade com responsabilidade com o outro. A escola tem esse papel. E esse papel é perigoso. Esse papel, de fato, se você pegar a raiz da palavra, é diabólico. É desviante do caminho que a igreja quer. E a igreja aqui é a igreja dos seus pastores, a igreja dos seus padres, que estão cheios de raiva, estão cheios de ódio e são cheios de interesse particular. Tem muito lobo em pele de cordeiro criando confusão com uma das poucas instituições que podem levar aquele fiel neste mundo terreno ser verdadeiramente um pouco mais livre, que é a escola. No sábado de Aleluia, está na hora de entender, para quem é cristão, que tem muito Judas fantasiado de apóstolo preferido de Jesus.